Vamos entrar aqui no mandado de segurança. Mandado de segurança. Lá no artigo 5º, inciso 54, 64, aliás, a gente 69, desculpa, né? 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, a Constituição da República, lá no artigo 5º, inciso 69, traz o mandado de segurança como um remédio, né? E é um remédio constitucional. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Veja, eu tenho direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Quando o responsável, né, pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições de poder público. Então, aqui ele já mostra os requisitos do mandado de segurança. Primeira coisa, direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele em que você não precisa de mais provas além daquelas evidências que você de pronto já percebe a existência do direito. Direito líquido e certo é aquele que você comprova independentemente de maior lastro probatório. Direito líquido e certo é aquele que salta aos olhos. Direito líquido e certo é aquele em que você não precisa de outras provas, de mais provas. Você não precisa de um procedimento em que vai ter um momento em que você vai produzir as provas, tá? Você tem aí outro elemento, ilegalidade e abuso de poder. O mandado de segurança, ele deve ser impetrado quando houver ilegalidade ou abuso de poder, tá? E outra, ele deve ser impetrado no prazo de 120 dias, tá lá no artigo 23, tá, da Lei 12.016 de 2009. O artigo 23, ele fala assim, olha, o artigo 23, ele fala: o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorrido 120 dias contado da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, 120 dias do ato impugnado decai o mandado de segurança. Ah, Rodrigo, mas aí eu não posso mais obter obter o objeto do meu direito? Pode, mas não pela via do mandado de segurança. Você pode promover ação judicial pertinente, lá pelo procedimento comum. O que você não pode é impetrar um mandado de segurança. Muita gente acha que, havendo uma ilegalidade ou abuso de poder pelo poder público, ou por solongamanos, que se eu não promover o mandado de segurança, eu não posso fazer mais nada. Não, você pode. O mandado de segurança, ele também tem algumas limitações, tá? É o artigo 23, tá? Da Lei do Mandado de Segurança. É o artigo 23 da Lei 12.016 de 2009, tá? É a Lei 12.016 de 2009. Artigo 23. 120 dias do ato é o prazo do mandado de segurança, tá? Não ultrapassou os 120 dias. Perdeu tudo? Não. Acabou com o direito? Não. Decaiu do direito? Não. Você só não consegue fazê-lo valer por via do mandado de segurança. Mas você consegue pelas ações do procedimento comum. Procedimento comum, tá? Então você pode se utilizar das ações, vamos dizer assim, ordinárias, né? Das ações pelo procedimento comum para fazer valer o direito, impugnar. O direito é objeto de ilegalidade ou abuso de poder, tá? Para impugnar, portanto, o ato do poder público.
E aí vem o artigo 1º da 12.016 que fala: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. E ele copia o mandamento constitucional, sempre que legalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça. Então, é autoridade, está no exercício do poder público, então pode ser impetrado o mandado de segurança. O parágrafo 1º fala sobre a equiparação de autoridade. Ele fala: equiparam-se às autoridades, para efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício das atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Então veja, já caiu uma questão na ordem sobre esse tema. Você tem, e a questão era mais ou menos assim, era uma concessionária de serviço público, portanto, com atribuição de poder público, mas o que estava sendo discutido ali, de repente a questão da nossa prova, né? O que estava sendo discutido ali era atos de gestão da própria concessionária. Era uma questão, inclusive, salvo o melhor juízo, societária. E aí a pergunta era se caberia mandado de segurança daquele ato. E a resposta era no seguinte sentido: olha, apesar de ser uma concessionária de serviço público, é ato de gestão da própria concessionária, é um ato interna corporis. Naquele momento, ela não está praticando absolutamente nenhum ato no exercício do poder público. Então não caberia mandado de segurança, não caberia impetrar mandado de segurança, tá? Porque ela não está exercendo a longa-manos do poder público, a mão mais longa, né? Porque a iniciativa privada, ela pode alongar a mão para exercer atribuições de poder público. Naquele momento, naquela atividade, daquele momento, não tinha nada a ver com o poder público, né? Com o exercício do poder público. Então, por isso, o parágrafo 1º ele fala, ó, somente no que disser respeito a essas atribuições de poder público. Então, se é um ato interna corporis, apesar dela ter atribuições de poder público, não cabe mandado de segurança ali, tá? Então, isso é bem importante. Muito bem. E aí, o parágrafo 2º fala o seguinte: não cabe mandado de segurança quanto aos atos de gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionária de serviço público. Exatamente mais ou menos o que eu acabei de falar aqui. O artigo 4º fala: em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Veja que lá no direito penal, você tem impetração de habeas corpus por papel higiênico. Já escutaram falar disso? Papel higiênico para viabilizar a liberdade do corpo, habeas corpus. E aqui no mandado de segurança, você também vai permitir a impetração, no caso de urgência, por telegrama, radiograma, fax ou outro meio de autenticidade comprovada, né? Artigo 5º. Não se considerará mandado de segurança. Olha isso. Não se considerar mandado de segurança. Considerar mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e decisão judicial transitada em julgado. Então, não cabe mandado de segurança, não vai caber mandado de segurança quando você tiver um outro remédio, um remédio ordinário, um recurso com efeito suspensivo,
um recurso administrativo sem caução com efeito suspensivo, né? Então você não precisa do mandado de segurança se você tem outro meio, tá? Artigo 6º. A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos na lei processual. Será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda. Isso porque, como o mandado de segurança é a impugnação do ato de uma autoridade pública, você precisa também notificar essa autoridade. Você precisa também mandar cópias para o órgão que vai fazer a defesa institucional. Então, você não adianta só mandar cópia lá para a procuradoria. Você tem que mandar cópias para a própria autoridade. A autoridade coatora. Tem que mandar cópia para a autoridade e também para o órgão estatal que vai fazer a defesa. Tá? Então, por isso que tem que apresentar 2 cópias. E ele fala, ó, com os documentos que instruírem na primeira reproduzidos na segunda, indicará, além da autoridade coautora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce suas atribuições. Exatamente para saber, é uma autoridade, é um ato contra o prefeito. Tá bom, então é a procuradoria do município que vai realizar a defesa, né? E a autoridade coatora é o próprio prefeito. É o secretário de alguma coisa, né? Do Estado. Você vai dizer a qual órgão ele integra, né? Além de ser o próprio secretário, você vai dizer a qual órgão ele entrega. É um fiscal de tributos, né? Que foi lá me coagir. Tá bom, eu vou dizer a secretaria dele, né? E vou indicar o fiscal, né? Então, você tem no mandado de segurança essa especificidade de apontar tanto para a autoridade quanto para o órgão. O parágrafo 6º do artigo 6, ele fala assim: o pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Então, ainda que não seja que seja denegada a segurança imediatamente liminar, né, e tenha sido extinto o processo, você pode novamente impetrar um novo mandado de segurança dentro do prazo de 120 dias, tá? Já que o mérito do mandado de segurança não foi apreciado. Já vou para as dúvidas. Artigo 7º. Ao despachar a inicial, o juiz vai ordenar, né, a notificação do coator, né, vai enviar a segunda via, e ele vai ter que prestar informações no prazo de 10 dias. Essa questão é importante. Veja que a prestação de informações não é defesa técnica. A autoridade não apresenta a defesa técnica. Ela apenas presta informações daquilo que ela praticou. Não é defesa técnica. A defesa técnica, quem vai produzir, é a procuradoria do respectivo órgão. A autoridade vai esclarecer o motivo que ela tomou aquela determinada decisão, tá? O objeto é que ele praticou aquele ato. Depois, ele vai dar ciência ao órgão de representação judicial, né? Enviando cópia, a segunda cópia. Vai ordenar que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado e exigido ao impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica. Então, quer dizer, você tem algumas atividades que o juiz pratica quando ele recebe a petição inicial. Ele notifica a autoridade, notifica o órgão
para responsável pela defesa, ele toma a providência de conceder ou não a liminar e pode, inclusive, pedir caução. Na decisão do juiz de primeiro grau, que conceder ou denegar a liminar, cabe agravo de instrumento, tá? E continua cabendo face o novo Código de Processo. Não será concedida a liminar, olha isso, importantíssimo esse parágrafo 2º. Não será concedida a liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Então, a medida liminar, ela não tem por esse objeto reclassificação, equiparação, concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, tá? Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade de julgamento. E as medidas que sobre concessão de liminares, as proibições de concessão de liminares, se estendem à tutela provisória, tá? Muito bem. E aí as autoridades administrativas, no prazo de 48 horas da notificação da medida, vão remeter ao Ministério e ao órgão que se acham subordinadas, à Advocacia da União, à Procuradoria, enfim. 48 horas recebeu, vai mandar as informações para o órgão responsável pela defesa. Artigo 10. A inicial será desde logo indeferida por decisão motivada quando não for caso de mandado de segurança, ou seja, não tem direito líquido e certo, não é aquele direito comprovado de pronto, né? Não é direito líquido e certo, ou lhe faltaram alguns requisitos legais, ou quando decorrido o prazo legal para impetração. Parágrafo 1º. Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação, tá? Então, indeferida a inicial, isso é CPC. É CPC. Indeferimento da petição inicial, apelação, tá? Artigo 12. Fim do prazo do inciso 1 do artigo 7º, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Então, funciona aqui o Ministério Público, tá? No mandado de segurança, funciona o Ministério Público. Então, o juiz ouve o Ministério Público. Com ou sem parecer do Ministério Público, os autos serão concluídos ao juiz para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Então, veja que é um procedimento rápido. Mandado de segurança é um procedimento rápido. Concede ou não a liminar, já escuta a autoridade, promove a defesa, ouve o Ministério Público e no prazo de 30 dias, sentença. Concedido o mandado, concedida a ordem, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo ou do correio, né, o inteiro teor da sentença à autoridade coautora e à pessoa jurídica interessada. Da sentença, artigo 14, cabe apelação. Agora, concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. É remessa necessária, tá? Remessa necessária. Mandado de segurança, remessa necessária. Concedida a segurança, duplo grau de jurisdição. A sentença que conceder a mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que houver vedação da concessão de medida liminar, que aí você precisa esperar a confirmação do tribunal. O pagamento, parágrafo 4º do 14, o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual ou municipal, somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar do ajuizamento da inicial. Então, mandado de segurança, ele não serve para valores atrasados. Eles só servem para valores
vencidos a partir do ajuizamento da petição inicial. Então, se eu tenho valores lá atrás para receber, o ato aconteceu lá atrás e preciso de uma ordem para receber esses valores lá de trás, o caminho não é mandado de segurança, ainda que eu esteja em 120 dias e eu ajuize no prazo de 120 dias, mas os valores são anteriores, eu preciso obrigatoriamente, por motivo financeiro, receber o que está lá atrás, dos 4 meses anteriores, o caminho não é mandado de segurança, tá? Porque o mandado de segurança, ele só vai valer do ajuizamento da petição inicial para frente. Beber uma água e já estou ficando sem voz. Beleza. O pagamento dos vencimentos e vantagens pecuniárias somente as prestações que se vencerem a contar do ajuizamento da petição inicial. É o parágrafo 4º. Quando há requerimento de pessoa jurídica de direito público e para evitar grave lesão à ordem pública, à saúde, à segurança, à economia, o presidente do tribunal ele poderá suspender a ordem de segurança, tá? A gente chama de suspensão de segurança. Então, o presidente do tribunal, que vai caber o conhecimento do recurso, ele pode suspender liminarmente, tá? É a suspensão de segurança. Então, vamos ver o artigo 15. Vamos ver o artigo 15. Quando há requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ao Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, à segurança e à economia pública, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender em decisão fundamentada a execução da liminar e da sentença. Dessa decisão caberá agravo sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Chama-se suspensão de segurança. O presidente do tribunal, você pode requerer ao presidente do tribunal a suspensão de segurança. Presidente, o cumprimento dessa liminar ou da sentença do mandado de segurança vai causar grave dano à saúde, à segurança, ou não sei o que lá mais. E aí, o que acontece? O presidente do tribunal pode suspender através da ordem de segurança, tá? Isso está no artigo 15. É um artigo muito importante. Pouca gente fala sobre isso, tem poucos escritos sobre isso, tá? Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo que se refere ao caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente, tá? Então você pode renovar o pedido de suspensão de segurança. 21. O mandato fala sobre mandado de segurança coletivo, né? E aí ele discrimina o mandado de segurança coletivo e individual, né? Os direitos coletivos e individuais homogêneos, tá? Lá no artigo 21. 22. Do mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou a categoria substituídos pelo impetrante. Então, a coisa julgada no mandado de segurança coletivo, ela se limita aos membros do grupo ou a categoria. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual, se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias, tá? Da ciência da impetração coletiva. Então, se o camarada tem um mandado de segurança individual e é impetrado o mandado de segurança coletivo, o que ele tem que fazer? Desistir dele e para que ele embarque no mandado de segurança coletivo. Agora, se ele não desistir dele, ele não será sambarcado pelo resultado do mandado de segurança coletivo.
O artigo 23, ele fala do prazo, dos 120 dias. E, por fim, o 26, ele fala do crime de desobediência, o não cumprimento das decisões proferidas em sede de mandado de segurança, tá? Então, em poucas linhas, né, comentários rápidos, era o que a gente tinha para falar um pouquinho sobre o mandado de segurança, tá?